Olá, gente querida! Estamos reunidos mais uma vez aqui em torno da Santa Palavra de Deus, nesta quinta-feira, dia 4 de junho, para meditar o texto da Santa Palavra de Deus, que é de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Este é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele havia respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos então primeiro a apresentação deste homem, chamado de mestre da lei, um gramateus. A palavra grega é gramateus, que significa escriba, mestre da lei, doutor da lei mosaica, é um intérprete da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. E esse homem foi testemunha da discussão de Jesus com o saduceu, o texto do evangelho de ontem. E ele ficou muito impressionado como Jesus ontem calou os saduceus naquela discussão sobre a ressurreição. É por isso que ele resolve, com uma certa confiança, dialogar com Jesus. Ele tem uma reta intenção. E não há um clima de animosidade, um clima de controvérsias. E a pergunta desse homem é sobre o primeiro de todos os mandamentos, o mandamento fundamental. Nos versículos 29 a 31 temos a resposta de Jesus. E aqui preste atenção, também como ontem, vocês recordam, ontem Jesus casou o texto de Deuteronômio 25, versículo 5, a lei do levirato, com o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, a sarça ardente. Hoje, Jesus faz a mesma coisa. Jesus coliga o texto de Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, o início do Shema, com o texto de Levítico 19, versículo 18, o amor ao próximo. Mais uma vez, Jesus interpreta, como fazem os mestres, Jesus interpreta esses dois textos da Bíblia Sagrada. Comecemos então com a citação de Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. Shema, Israel, Adonai Echad, o Senhor é um. Como disse, esse é o primeiro bloco de texto do Shema. A oração que todo judeu homem fazia pelo menos 2 vezes ao dia, ao nascer do sol e ao pôr do sol. Na liturgia de Israel tem coisas muito bonitas. Havia o ciclo anual da liturgia que acontecia no Templo de Jerusalém. Subiam ao Templo de Jerusalém para a celebração das grandes festas anuais de peregrinação, pelo menos uma vez ao ano. Havia o ciclo semanal no sábado na sinagoga. Iam para a sinagoga, rezavam e cantavam salmos,
escutavam um texto da Torá, do Pentateuco, um texto dos profetas, e havia uma meditação da palavra de Deus, depois cantavam outros salmos. Mas o judeu também tinha um ciclo da liturgia no âmbito da casa, diariamente. E o que eles faziam? Rezavam o Shema, provém exatamente do livro do Deuteronômio e de outros textos coligados. E também eles rezavam uma oração muito bonita chamada Shemoneh Esrei, a chamada oração das 18 bênçãos. Santificavam o dia, santificavam as horas, rezando estas orações bonitas. A isso, então, se associa essa declaração bonita de amor a esse Deus único. E essa declaração de amor a Deus é uma resposta de amor ao próprio amor de Deus. E como é que se revela o amor de Deus para com o seu povo? Por meio da eleição, por exemplo. Deus escolheu o povo Israel, é o povo eleito da sua propriedade particular. Ao fato de Deus ter libertado Israel das garras da escravidão do faraó no Egito, ao fato de Deus ter conduzido o seu povo pelo deserto, introduzido esse povo na terra da promessa, vai se revelando em sinais belíssimos o amor de Deus pelo seu povo. Esse texto do Shema, do Deuteronômio, é tão forte, que eles escrevem nos umbrais da casa. Eles escrevem em miniaturas e colocam dentro de caixinhas, colocam na fronte. Colocam na fronte, em filactérios, os tefilim. Há uma profunda vinculação do povo com esse Deus da aliança. Um amor profundo para com esse Deus único. É um amor filial. No livro de Oséias, Deus demonstra o seu amor para com o seu povo por meio de uma relação esponsal, marital. Deus ama Israel como sendo a sua esposa. Jesus, então, acentua a unicidade de Deus e o amor para com esse Deus único por meio da resposta de amor do seu povo. A acentuação desse amor se revela por meio de dois elementos. Primeiro, Jesus utiliza 4 substantivos, 4 palavras muito fortes: coração, alma, entendimento e força. São 4 palavras belíssimas da tradição bíblica: cardia, psyche, dianoia, isrus. E não somente, Jesus utiliza um adjetivo, holos, que significa todo. Amar esse Deus único com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Coração, alma, entendimento, força, 4, esse número também simboliza a totalidade, os 4 pontos cardeais, é a inteireza do ser que revela o seu amor profundo para com esse Deus único. A vontade de Deus consiste exatamente em ajudar o ser humano a amá-lo com toda a força, com todas as suas capacidades. Mas ao mesmo tempo, na resposta de Jesus, ele coliga esse amor ao Deus único, que é a base de tudo, ao amor ao próximo. E aí Jesus retoma Levítico 19, versículo 18. Igualmente, coligado com esse amor para com Deus, há um segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que esses dois. Aqui está a síntese de toda a lei, de toda a Bíblia. Havia no Israel antigo algumas tentativas de sintetizar toda a Bíblia em poucas palavras, em pares, em binômios. Pois bem, Jesus sintetiza nessa relação nova com Deus, por meio da verdadeira adoração, por meio de uma piedade, por meio de um relacionamento profundo de amor para com Deus,
mas ao mesmo tempo numa relação correta para com o próximo, que se revela no amor e na justiça. E aí entra a réplica, a reação agora do mestre da lei, versículos 32 e 33. A reação do escriba é muito interessante, praticamente com poucas variações. Não é o caso aqui de tratarmos das variações, mas com poucas variações, o mestre da lei praticamente diz a mesma coisa que Jesus disse. Repete praticamente tudo. Queria chamar a atenção somente para um elemento, o final do versículo 33. O amor a Deus e o amor ao próximo ultrapassam todos os holocaustos e sacrifícios. Isto é, este escriba, este mestre da lei, acrescenta um elemento importantíssimo. O amor, somente o amor, é capaz de superar o ritualismo cultual. Somente o amor é capaz de superar um culto dissociado e desvinculado da justiça. O culto, a liturgia, que se torna ritualismo, vazio, juridicista, formalista, pomposo, cheio de cerimônias, mas vazio de amor. Não tem sentido esta liturgia. O texto de hoje é tão bonito também para nos ajudar a coligar o amor e a justiça com as celebrações, as nossas liturgias. Mais uma vez, o versículo 34 agora é a reação de Jesus. Jesus tece um grande elogio ao escriba, ao mestre da lei, e faz um juízo muito belo, com bastante autoridade. Talvez aqui também esteja os germes de muitas tradições que falam de escribas, mestres da lei, que se converteram ao cristianismo, passaram a seguir Jesus como mestre. Então, um escriba, um mestre da lei, ele mesmo, nem precisa Jesus, um mestre da lei desmascara a hipocrisia de todo o sinédrio, a hipocrisia de todos aqueles que fazem parte das elites e dos ciclos de poder do judaísmo. O amor ao Deus único, o amor ao próximo é a essência da verdadeira religião. E é isso verdadeiramente que é a síntese da Bíblia inteira. É por isso que esse mestre da lei, esse escriba, está aberto para o reino de Deus. Não se trata de botar plaqueta na testa, não se trata de culto, não se trata de liturgia, não se trata de cerimônia, não se trata de celebrações, se trata de amor ao Deus único, ao Deus do amor, amor que se concretiza no próximo a quem vemos. Aqui está a síntese do cristianismo. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Deus os abençoe, os guarde e os proteja e permitam que a palavra aqueça o nosso coração e a Eucaristia nos lance para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.